Vamos falar um pouquinho sobre produção e dominação dos 5 elementos? A expressão produção recíproca significa que os 5 elementos eles se geram entre si e que favorecem o seu crescimento respectivo. E a dominação é exatamente o inverso, é um ciclo que permite restringir a energia entre os elementos. Elas são duas leis fisiológicas naturais do nosso corpo e que precisam se manter desse jeito. Se houver algum desequilíbrio, outras leis patológicas poderão surgir. Então, a ordem de produção dos 5 elementos é, por exemplo, a água gera madeira, a madeira gera fogo, fogo gera terra, a terra gera metal e metal gera água. Vamos dar uma olhada na natureza para a gente poder memorizar um pouquinho isso? Então, por exemplo, é fácil entender por que a madeira gera o fogo pela combustão e também promove a intensidade do fogo. Após a combustão da madeira, a gente tem as cinzas, e as cinzas serão incorporadas de volta na terra. Ao longo dos anos, a terra, sob o efeito de grandes pressões, vão acabar gerando os metais, isto é, as montanhas. E dos metais e rochas brotam as fontes de água. Por outro lado, a água dá vida aos vegetais. E gerando a madeira, fecha-se então o ciclo da natureza. A esse tipo de relação que eu acabei de explicar, a gente vai chamar de relação mãe-filho. Para controlar o possível crescimento desse sistema, existe o ciclo de inibição ou controle ou dominância na própria natureza, que traz implícita a ideia de combate e restrição, porque se uma coisa cresce, também tem que decrescer. O ciclo de geração e de dominância, eles ficam se alternando para se manter saudável o sistema. Na concepção antiga sobre a natureza, o metal ele tem a capacidade de cortar a madeira, de reduzir a madeira. E além disso, as rochas e metais no solo podem impedir o crescimento da raiz das árvores. A madeira, por outro lado, cresce absorvendo os nutrientes da terra, tornando-a mais pobre. E as raízes das árvores, quando muito longas, elas perfuram e acabam rachando a terra. Portanto, a madeira domina a terra. A terra, por seu lado, impede que a água se espalhe, absorvendo-a ou retirando a sua fluidez, transformando-a em barro. Que a água possa inibir o fogo, isso é muito compreensível. E o fogo também inibe o metal, e o metal consegue ser derretido somente na presença do fogo. Existe uma outra condição que é patológica, que eu falei, que quando as outras duas não funcionam bem, esta entra também em ação, é quando há uma inversão desse fluxo de dominação, que a gente vai chamar de contradominação, isto é, em vez do avô controlar o neto é que começa a controlar o avô. E essa contradominância, ela só acontecerá sob certas condições desfavoráveis, porque em geral é sempre o contrário, a mãe gera o filho e o avô controla o seu neto. Além da contradominância, eu posso falar de outras leis. Por exemplo, a dominância excessiva da madeira sobre a terra, trazendo um desequilíbrio. Naturalmente, a dominância deveria ocorrer, mas não em excesso, porque dentro da medicina chinesa o problema é sempre esse, o excesso ou a deficiência de alguma coisa. Então, por exemplo, se nós temos no elemento madeira o sabor ácido ou azedo como o seu representante, se eu comer demais isso poderá gerar problemas no meu estômago que está dentro do elemento terra. Ou sentimentos de ira, de raiva, de ódio que estão relacionados à madeira, quando eu passo por situações estressantes, eu posso também sofrer de inapetência em seguida. Isso pode acontecer com a deficiência da função da terra. Outro exemplo de desequilíbrio seria o filho consumindo muito a energia da mãe. Então, na lei da geração, nós temos, por exemplo, a água gerando a madeira, mas é possível também ocorrer em situações de estresse emocional, como esses que eu andei falando anteriormente, ou mesmo de bebida alcoólica, tudo isso gerando um excedente de energia yang no meridiano do fígado e da vesícula biliar, que são representantes na madeira, e aí você tem uma subsequente deficiência de yin,
E essa deficiência de Yin acabará consumindo e diluindo os rins que é a sua mãe. E você pode ter, então, uma sensação de ardor ao urinar. E essa subida de calor pode ter uma tendência frequente a sofrer de enxaquecas, insônia e calores noturnos, gerando calor também no coração e tudo mais. Esse filho consumindo a mãe costuma acontecer bastante. Mas para que a gente possa estudar melhor, sempre façam uso da tabela dos 5 elementos com as suas características principais. Assim você poderá entender melhor o funcionamento e os diversos sintomas que são possíveis de serem encontrados durante o desequilíbrio entre os 5 elementos. Referências e até o próximo vídeo.